Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre o câncer do colo do útero. O Dr. Rafael Sato, cirurgião oncológico, está aqui para tirar nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Doutor, nós vamos conversar sobre um tipo de câncer hoje que acomete muitas mulheres, que é o câncer do colo do útero. Tem uma estatística, pelo menos um número aproximado, para quem está assistindo ter uma ideia? Sim, o câncer de colo de útero hoje, ele é o terceiro mais frequente entre as mulheres, tá? Excluindo o câncer de pele não melanoma. E o INCA, na última estatística deles, estima que cerca de 17 mil, a gente teve 17 mil novos casos no último ano, tá? Ele, infelizmente, ainda é mais prevalente onde a gente tem menos acesso à saúde, mas, de modo geral, 17 mil na última contagem, né? Não no último ano, na última estatística do INCA. Tá? E, doutor, ele é um câncer muito letal? Ele é um câncer bastante letal, infelizmente. Ele é um câncer característico de países em desenvolvimento, né? Até porque ele é um câncer bastante prevenível, mas então nas fases iniciais dele, que são as doenças ainda na lesão ainda pré-maligna, na fase ainda não cancerígena, a gente consegue prevenir e tratar com bastante facilidade. Mas uma vez que ele se instalou, e principalmente se ele já passa por um estágio um pouquinho mais avançado, aí ele já passa a ter uma letalidade um pouco maior e também, além da letalidade, uma morbidade maior. Então a gente tem algumas complicações e alguns problemas que podem vir decorrentes do próprio câncer de colo de útero. Precisa trabalhar mais a cultura da prevenção no país, né? Porque Sim, esse câncer é aquele lá que a mulher pode fazer o preventivo até na rede pública, correto? Mas me isso. parece que a mulher ela ainda acaba deixando a saúde em segundo plano. Agora imagina se as mulheres fazem isso, a situação dos homens. Então existe ainda uma incidência por falta de prevenção. Isso, exato. Na verdade, o câncer de colo de útero, ele, na sua grande maioria, ele é proveniente da infecção pelo vírus do HPV. Tá? Alguns, hoje em dia, a gente já consegue dividir em vários subtipos de HPV e alguns deles se transformam muito mais em lesões malignas do que outros. Então, existem algumas do subtipo 16, 18, 6, 8, que são os mais cancerígenos. Mas existe uma gama muito grande ainda de subtipos que, apesar de não ser tão frequentes, também causam câncer de colo de útero. Todos eles, hoje, eles estão contidos na vacina também, para o HPV, que hoje é disponível na rede pública. Hoje não, já há alguns anos é disponível na rede pública para meninas, e já há algum tempo, aí sim, é um tempo um pouquinho menor, mas já é disponível também para meninos, né? Porque meninos também podem transmitir, ser portadores até mais assintomáticos do HPV, mas podem também transmitir através de relação sexual, né, para as parceiras. E esse tipo de câncer, ele é totalmente prevenível. Como ele tem uma lesão pré-maligna muito bem estabelecida e um histórico de transmissão e de comportamento que a gente consegue prever, e principalmente uma vacinação, a gente conseguiria, com uma conscientização um pouquinho maior, né, da população e de todo mundo, da sociedade em geral, né, a gente conseguiria fazer com que tivesse uma cobertura muito maior vacinal, também uma cultura muito maior de exames preventivos, como principalmente o Papa Nicolau, que é o exame preventivo disponível na rede pública para todas as mulheres com vida sexual ativa, né? Então, e feito uma vez por ano pelo menos, né? Isso do início até o final da vida sexual das mulheres. E esse é um exame relativamente barato. Existem vários tipos de testes que a gente usa para detectar, né? Desde os esfregaços, que são os mais o método mais antigo, que é um esfregaço de célula que se coloca numa lâmina e se observa no microscópio, até testes genéticos com hibridização líquida e tudo mais, que a gente pode fazer
com laboratórios um pouco mais sofisticados. Mas o fato é que a gente consegue, com um pouquinho de estrutura, fazer essa prevenção e diagnosticar precocemente essas lesões. E aí o tratamento precoce, ele é muito mais fácil do que se tratar o câncer já instalado, né? Então a OMS ela tem algumas pretensões para esse próximo ano, até esse próximo ano, não, esses próximos anos, né? A meta é para 2030, mas que seria de vacinar pelo menos 90% das meninas até 15 anos, né? E ter a condição de rastrear pelo menos 70% das mulheres entre 35 e 45 anos. Só com isso, a gente já conseguiria identificar potencialmente 90% dos potenciais casos, e aí já estaria caminhando para uma quase erradicação da doença. Em países como a Austrália, por exemplo, já é uma doença de uma incidência baixíssima e quase erradicada, justamente pela cultura de vacinação, de rastreamento e de tratamento precoce. Doutor, falando do tratamento, como funciona esse tratamento na prática? Como já foi dito, é importantíssimo o diagnóstico precoce para a cura, né? Perfeito. O câncer, quando ele não é diagnosticado na sua fase inicial, acaba podendo ter metástase e complicando Sim. muito o processo curativo. Agora, como funciona esse tratamento? É cirúrgico? É, Fala um pouco, detalha para quem está assistindo o processo. Como todo tratamento de câncer, ele é multifatorial, ele é multidisciplinar, né? E tem várias formas de se tratar. A gente divide de acordo com o estágio da doença em que a gente diagnostica. Então, quando a gente pega ele na fase pré-maligna, a gente tem, do HPV, a gente ainda tem condições de fazer um procedimento que é um pouco menor, cirúrgico, mas um pouco menor, com a conização, por exemplo, que ela é a retirada só de uma porção da primeira porçãozinha do colo do útero, numa profundidade relativamente pequena, para que se possa tirar a lesão que ainda não é invasiva, tá? Então, como ela não é invasiva, a gente consegue retirar, diagnosticar e definir todo esse grau, né, de invasão, e se, uma vez que não é maligno, o tratamento acaba por aí. A gente tem também nessa mesma fase de doença, às vezes, condições de fazer crioterapia, terapias de cauterização ou de ablação, por calor ou térmicas ou por ondas, que vão acabar também erradicando essas lesõezinhas ali. Uma vez que isso se torna maligno, significa que ela começou a invadir a mucosa e do colo do útero, né? E começou a transformar ali essa região. Aí a gente precisa partir para tratamentos um pouquinho mais invasivos, como a cirurgia, né? Em alguns poucos casos muito selecionados e de lesões muito pequenas, onde a mulher ainda deseja ter a preservação da fertilidade, a gente pode fazer ou um cone um pouquinho mais extenso, ou que é uma cirurgia que a gente chama de traquelectomia, que é a retirada do colo do útero como um todo, e muitas vezes das ínguas da pelve, por via laparoscópica, mas a gente mantém o útero, mantém os ovários para que ela possa constituir família e tudo mais, e depois a gente pode complementar esse tratamento mais para frente. Mas, via de regra, para fases iniciais num tumor já estabelecido como invasivo, a gente indica a cirurgia, que é uma histerectomia com uma retirada ou não, ali pode ou não ser feita a retirada dos ovários, mas o tratamento tradicional é uma histerectomia com linfadenectomia. A partir do momento que ela passa para um estágio um pouquinho maior, que pode que tem um risco maior de acometimento dessas mesmas ínguas já antes do início do tratamento, ou no colo do útero, mas num tamanho um pouquinho maior do que 4, 5 centímetros, aí a gente já tem que pensar num tratamento com quimio e radioterapia, e seguido de mais umas sessões de braquiterapia, que é uma radioterapia um pouquinho mais localizada. Isso tudo porque, começando com a quimio e a radioterapia, a gente acaba conseguindo, é uma quimioterapia sensibilizante, na verdade, para que a radioterapia e a braquiterapia tenham um efeito um pouquinho maior nessa região, porque com isso a gente consegue tanto tratar as possíveis células que estão querendo já sair dali do local,
como o tratamento local é um pouquinho mais eficaz, porque a cirurgia não é um método muito eficaz para tratar ali logo o entorno do colo do útero, que a gente chama de paramétrio, aquelas gordurinhas que estão ali em volta, e algumas das ínguas. Então a gente acaba tendo o auxílio da radioterapia nesse processo para ter uma cobertura um pouquinho mais ampla de tratamento. E infelizmente quando a gente pega já em fases mais é, e, e mais avançadas ainda, a gente lança a mão da quimioterapia primeiro, para ver se isso a gente consegue fazer uma diminuição do tamanho da doença, para depois transformar isso num tratamento cirúrgico, ou até mesmo a quimioterapia como um tratamento já paliativo ou de transição para alguma outra forma de tratamento. Ainda nessas fases mais intermediárias, como a cirurgia seria um tratamento muito mutilante, ele fica restrito mais para recidiva. Então a gente faz a radioquimioterapia com a bracterapia e acaba fazendo o segmento dessa lesão, que muitas vezes desaparece ou fica inerte durante um bom período, e depois, caso ela volte a ficar em atividade, a gente lança a mão da cirurgia, que é a cirurgia pode ser que precise mexer em bexiga, reto e outras estruturas que estão muito próximas ali, por isso que ela não é a primeira opção também, logo de cara. Além de não ser a melhor, a que vai trazer a maior chance de cura naquele momento, também ela é muito mutilante, então acaba sendo guardada para uma segunda tentativa. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Ah, muito obrigado pela oportunidade e agradeço o espaço. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor